Fala concurseiro da PMCE. Hoje um vídeo bem diferente, né? Hoje a gente vai fazer um direcional, tá bom? Muita gente está pedindo esse tipo de conteúdo, porque assim, eu sou concurseiro também, certo? Já passei em concurso, já passei na OAB, né? Sou formado em Direito. A gente tem uma certa bagagem, né? E já tive muitas reprovações também em concurso, já reprovei bastante, certo? E a gente que tem uma certa bagagem tem algo para passar, tá bom? Então, eu vou falar aqui da última semana, certo? Última semana. A prova da PMCE é no próximo domingo, certo? Hoje é domingo, certo? Dia 15, né? Dia 15 de janeiro. E a prova da PMCE vai ser daqui a uma semana. Então, o que fazer nessa última semana? Tem muito o que fazer? O que eu fizer vai trazer algum resultado? Vai fazer alguma diferença? Já pensaram sobre isso? Certo? Vamos lá. Em primeiro lugar, poder de tomar decisões. Senhores, é o seguinte, vamos com calma, certo? Na última semana, é importante que a sua saúde mental, que é o nosso segundo tópico, né? É importante que esteja bem, tá certo? Que esteja bem. É muito comum você ver concurseiro que tem alto nível, né? O cara tá em alto nível, tá muito bem, tá tirando 80 pontos simulados, 76, 77, 80 e alguma coisa. Tá muito bem e que na prova não passa. Isso é normal, tá certo? Eu conheci um cara que no projeto Caveira, que é um projeto de simulados que eu recomendo bastante, eles acertam muito, né? Eu conheci um rapaz que na PF, ele sempre era ranking top 3, sabe? 2 e 3. Ele sempre tava nesse ranking aqui, ó. Top 3 do nacional, né? Nível nacional. E ele não passou na PF. Ele acabou passando na PRF. O concurso que ele estudava, que era a PF, ele não passou. Que era o concurso que ele fazia os simulados, que ele ficava no ranking nacional, certo? É muito comum, senhores. É muito comum. Por quê? Vou dizer por quê. Não adianta você estar bem preparado se no dia da prova você pecar nisso aqui, ó. Poder de tomar decisões. O que vai definir se tu vai passar ou não é o poder de tomar decisões, certo? Vamos lá, eu tenho o item A, o item B, o item C, o item D e o item E. Geralmente você exclui 3, sabe? E fica com 2. Geralmente as questões quando fazem ABCD é assim. Tem gente que fala, rapaz, como é que pode? Eu sempre consigo excluir 3, mas sempre tem um que eu não me lembro. É porque é assim, senhores. Eles colocam 3 itens fáceis de excluir e colocam 2 difíceis de excluir, certo? Essa é a temática da prova de ABCD, é assim, certo? É assim que funciona. Então vamos lá. O que mais vai influenciar na hora da prova é o seu conhecimento, claro, né? É o quanto você estudou. Porém, no dia da prova, você vai se deparar com algumas questões que você vai ter que tomar uma decisão, tá certo? Entre um item ou outro. E essa tomada de decisão, ela é baseada na confiança. Na confiança. Na confiança. Eu tenho um conhecimento, eu sei que aquilo está certo, e eu marco o item E. Eu sei que está certo. Eu estou com confiança. Eu estou com poder de tomar decisões em dia, porque a minha saúde mental tá boa. Porque a minha saúde mental tá boa, tá certo? Então isso aqui, cara, é uma conexão, tá certo? A saúde mental vai te dar poder de tomar decisões. Poder de tomar decisão é confiança para marcar o item correto. O que acontece quando eu tô pecando nisso aqui, ó? Saúde mental, tomar decisões e tô sem confiança. Vai acontecer o que muito acontece em prova. Você vai ver o item, você sabe que tá certo, mas você, por algum motivo, marca o outro item. É normal. A primeira impressão que vem na sua cabeça, de sua confiança, você marca logo. Depois tu exclui e marca o outro. Muda de item. Isso faz que você erre. Tá certo? O que vai influenciar isso aqui é só o teu poder de tomar decisão. Porque ele não tá bom. Ele não tá bom. Tá certo? A prova, cara, as questões, elas são muito estratégicas, sabe? São muito bem trabalhadas para dificultar até quem sabe o assunto. Até quem sabe o assunto vai ter dificuldade. O que vai determinar é o seu poder de tomar decisões. Tá certo? Poder de tomar decisões.
Em breve eu vou fazer um vídeo da minha estratégia de prova, como eu fiz na PMCE 2021, a minha estratégia, tá certo? Esse vídeo aqui que eu falei é para a última semana, o que eu fazer na última semana, tá certo? Então, a orientação básica é essa: saúde mental, invista na sua saúde mental. Quem tem psicólogo vai para psicólogo, quem tem suas válvulas de escape, né? Cada um tem os seus escapes. Então, chegue na prova bem. Chegue na prova com a cabeça boa, chegue na prova confiante, certo? Confia que vai dar certo, tenha confiança, trabalhe sua confiança. Isso aqui não é adquirido do dia para a noite, não. Não é só eu chegar aqui e falar para vocês, tenham confiança, isso não vai se vir, né? Eu tenho que ensinar as estratégias, tá certo? Então, isso é adquirido com o tempo, não é do dia para a noite. Eu adquiri isso aqui reprovando bastante, né? Da pior maneira. Quem está fazendo a primeira prova, que ainda não tem muita base, escuta o que eu estou dizendo. Escuta, certo? Chegue na prova com a saúde mental em dia para tomar boas decisões. Para trabalhe o seu poder de tomar decisões. Como é que eu trabalho isso? Fazendo simulado, tal qual a prova. Mesmo horário, mesmas maneiras, tá certo? Não é simulado pegando no celular, saindo do quarto. É trabalhando na realidade, tá certo? É assim que você vai adquirindo esse poder de tomar decisões, tá bom? Vai ter gente que na hora da prova vai ficar nervoso? Vai ter gente que na hora da... Pode ser até você que tá me escutando aqui, né? É normal, senhores, é normal isso aí. Vai ter gente que vai colar as placas de uma maneira que vai ter esse senhor. Só que eu quero evitar isso aqui dos senhores dessa maneira, preparando os senhores assim. Porque se na última semana os senhores estudarem exaustivamente, 12 horas por dia, certo? Ao ponto de ter dificuldade para ler, ter dificuldade para dormir, ter dificuldade para fazer coisas básicas, isso vai te atrapalhar. Vai te atrapalhar. Por quê, senhor? Porque na última semana, o que foi feito já foi feito, tá certo? O que tu fez, o que foi feito, o que tinha de ser feito já foi feito. Se tu não conseguiu fechar o edital, beleza, não fecha mais, certo? Às vezes fecha se for alguma coisinha, alguma coisa básica, tá bom? Mas se tu viu metade do edital, já era. Tá bom? Já era. Tu vai investir o quê? Em revisões rápidas, tá certo? Quem fechou o edital, quem não fechou, vai investir o quê? Revisões rápidas. Questões estratégicas, revisões rápidas. Vai pegar o seu caderno e vai ler o caderno todinho, tá certo? Vai ler ele todo, vai marcar para ficar lembrando, para ficar trabalhando a memória fotográfica, tá certo? Nessa reta final é revisão inteira. Você vai fazer uma revisão completa de todo o assunto mesmo. Se eu tenho o meu resumo no meu caderno de todo, por exemplo, direito penal militar, eu tenho todo o assunto no meu caderno penal militar. Então, na última semana, eu vou ler ele por cima, revisando tudo, até mais de uma vez, tá certo? Eu não vou pegar uma aula de teoria e ver uma aula de 2 horas sobre teoria do crime. Não vou fazer isso. Eu vou pegar meu resumo, minha anotação, vou ler de forma rápida, certo? Uma, duas, 3 vezes, o máximo que você puder, logicamente, na sua disponibilidade, né? Revisar de forma rápida e estratégica e fazer questões direcionadas, tá certo? É isso que eu recomendo numa reta final. É só isso, tá bom? E outra, sem se estressar. Não estressa, não estuda ao ponto de ficar estressante. Busca uma válvula de escape para você estudar de forma leve. Porque a última semana, se você estudar de forma estressante, você vai influenciar diretamente na sua saúde mental. Se sua saúde mental estiver fraca, você vai pecar no poder de tomar decisões. E a sua confiança vai ficar baixa, tá certo? Esse ciclo de essa estratégia é basicamente isso. O que tu faz na sua última semana é totalmente decisivo. Vai ter gente, cara, que vai virar noites aqui se estressando e no dia da prova vai estar com a cabeça do tamanho de um saco de arroz, certo? E isso vai influenciar diretamente na sua tomada de decisão, fazendo com que você, infelizmente, não consiga êxito na sua prova. Eu já vi muita gente nesse concurso, no meu concurso, tinha muita gente melhor do que eu que não passou. Isso é comum demais, certo? Isso é comum demais. Gente melhor do que eu que não passou, tá certo? Então, a dica aqui nesse final é basicamente isso, certo? Trabalhe sua saúde mental, trabalhe seu poder de tomar decisões, certo? E nas últimas estratégias, faça questões, faça revisões rápidas, tá bom? Faça revisões que revise todo o assunto. Não pegue uma aula de história do Ceará de 2 horas
sobre algum período, algum tema específico e perca 2 horas do seu estudo, não faça isso não, tá certo? Se tu já fechou a história do Ceará, tá tudo no seu caderno, leia e releia na semana da prova, certo? Leia e releia, tá bom? E o que eu vou fazer no último dia antes da prova? Aí depende bastante. Tem gente que gosta de Paulão, porque gosta daquela energia, né? Ah, se eu não for no aulão, não vou ser aprovado. Não tem nada a ver. Aulão, ele serve para te passar um... Quando você está muito bem para a prova, só para te passar um bizu e fazer aquela... Criar aquele clima bom, né? Do concurseiro. Aquele clima de empolgação, de motivação. É importante. É importante. Perto da prova é importante. Tem gente que não gosta de aulão, gosta de ficar em casa tranquilo. Tá certo do mesmo jeito. Vai de cada um. Ah, eu tenho que ir para aulões de revisão? Tem não. Isso aí é com você. É você com você. Cada um tem a sua maneira. Tá certo? Eu tenho minhas particularidades. Tá certo? Eu acho que não convém dar a minha opinião do que eu faço, do que eu acho que é certo, porque cada um tem o seu certo. Tá bom? Agora, tem algumas coisas que são certas independentemente de opinião. O que é certo? Não se estressar. Tá certo? Chegar com a saúde mental bem e não se estressar para esse tipo de prova. Porque o que determina se você vai passar na prova ou não é o seu nível de confiança quando você chega e senta na cadeira e agora eu vou resolver, agora eu vou tomar minhas decisões, agora eu vou usar minha confiança para tomar todas as medidas necessárias. Tá certo? Assim é que se faz uma prova. Tá bom? É assim que se faz uma prova. Então, nessa última semana, senhores, a estratégia é essa. Certo? Priorize sua saúde mental. Não se estressem com coisas fora do seu mundo de concurso, tá certo? Eu sei que todo mundo tem suas particularidades, tem suas adversidades, mas a prioridade aqui é não se estressar, manter a saúde mental, se motivar bastante, tá certo? Se motiva bastante, chegue na prova bem, a intenção é essa. O que tu tinha que fazer, já foi feito. O que tu pode fazer agora é só fazer umas revisões direcionadas para chegar na prova bem. Por quê? Porque tem algumas disciplinas, vamos lá, por exemplo, competências. Eu tenho as competências da Constituição, né? Constitucionais, né? Vou ter aqui, ó, privativa, concorrente, exclusiva e a comum, né? Aqui é só um exemplo, e a comum, tá bom? Eu sei que a privativa é da União, exclusiva também é da União, concorrente vai ser União, Estados e DF. Comum vai ser União, Estados, DF e municípios. Eu sei que no caso aqui da privativa e concorrente vai ser legislar sobre. No caso da exclusiva e da comum vai ter um verbo, né? Vai ser uma ação de fazer. Vai haver um verbo no começo da competência, tá certo? Esses bisus aqui, isso aqui é só um exemplo, senhores. Esses bisus aqui, perto da prova, é importante. Vamos lá, as competências. Perto da prova é interessante que você leia as competências. Isso aqui é um exemplo, tá certo? De forma rápida. Eu sei as competências, porém eu estou há 2 semanas sem ver. Um exemplo. Isso aqui é só um exemplo. Eu sei as competências, só que eu estou há 2 semanas sem ver. Qual o problema? São muitas, são várias competências. Então é interessante que perto da prova eu leia. Tá certo? Não é interessante que eu tenha um estudo com calma para você aprender e tenha um estudo decorativo. São 2 tipos de estudo. Tem o com calma e o decorativo. O decorativo, no caso aqui das competências, você lê perto da prova. Entendeu? Você lê de forma estratégica perto da prova. Quando você está a 3 meses da prova, a maneira de estudar é outra. Você não vai ler para decorar. Porque se você decorar, no outro dia você esquece. Com 2 dias você esquece. Tem uma curva de esquecimento. Longe da prova, 3 meses da prova, tu vai aprender e entender o sentido. Perto da prova, tu vai reler aquilo ali para ficar na memória de curto prazo. É assim que funciona. Na última semana é trabalhar a memória de curto prazo, tá certo? É assim que funciona. Isso aqui é só um exemplo do que a gente pode fazer nessa reta final, tá bom? Então é isso aí, senhores. O que eu priorizo aqui, certo? O que eu quero priorizar com os senhores é a saúde mental, tá bom? Cheguem na prova bem. Nessa última semana, isso aqui que eu falei não é regra, tá certo? Cada um tem a sua maneira, tá bom? Cada um pode discordar. Tem gente que vai virar à noite porque se não fizer isso vai acabar ficando mal. Tem gente que é assim. Só que pra mim o que funciona é isso, tá bom? Essa é a estratégia que funciona. Então nessa última semana, foco total, foco nas revisões e foco
na sua saúde mental, tá certo? Desejo uma boa semana, uma boa última semana a todos vocês, tá certo? Desejo que tudo que se refletiu na prova foram o que os senhores fizeram, tá certo? Uma boa sorte, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Fica com Deus.